Olá, estamos felizes por estar aqui com vocês novamente no programa OAB na TV. E hoje nós recebemos a presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB de Itajaí, a doutora Bruna Galon, que nós vamos falar sobre as atividades promovidas pela comissão. Além de acompanhar o programa na TV Câmara, você pode assistir as entrevistas completas em nossas redes sociais e no canal do YouTube da OAB Itajaí. E acesse também os nossos canais de comunicação. A OAB está no Facebook e também no Instagram. Olá, doutora Bruna, seja muito bem-vinda a esse nosso primeiro programa aí, de 2020. Obrigada pela participação. Muito obrigada, a gente agradece de estar aqui. Doutora, a gente vai começar falando, sobre, na verdade, o nosso tema hoje é a Comissão de Direitos da Família, mas a gente quer entender um pouquinho esse universo, Para quem não conhece ou para quem tem dúvidas, qual é a finalidade da Comissão do Direito da Família, Como é que é esse segmento dentro do direito hoje? Porque, inclusive, nós conversávamos antes de entrar no programa que a senhora mencionou que nem tudo está dentro só da esfera jurídica. Cada caso é um caso, a gente lida com famílias, lida com histórias. Conta pra gente um pouquinho como é que é esse trabalho de vocês dentro do direito da família. Bom, o direito de família é uma das áreas que eu acredito que seja uma das mais subjetivas, do nosso ordenamento jurídico. Então, atuar nessa área eu acredito que é algo assim que para quem gosta mesmo, sabe? Não é uma área que você lê o que está no código e você acaba aplicando, É uma área que tem, muitas vezes você acaba sendo mais um psicólogo mesmo do que um advogado, Então, assim, atuar nessa área é tu ter paciência, é tu ter empatia, É você se colocar no lugar da outra pessoa. Então, muitos dos clientes, a maioria, nos procuram com o maior problema da vida deles, Porque assim, eles estão se divorciando, ou eles estão brigando para conseguir a guarda de uma das crianças, dos filhos, ou eles estão brigando por pensão alimentícia, ou é um inventário que está enrolado há anos e eles não conseguem liberar aquele bem, que é um bem que precisa ser vendido para conseguir pagar as dívidas que a pessoa que morreu deixou. Então, assim, são todas situações bem complicadas, e que merecem uma atenção muito grande nossa. Então, além de a gente estar fazendo esse serviço como para a sociedade, que a gente acaba oferecendo apoio para todos os órgãos que acabam, às vezes, pedindo algum tipo de parecer ou alguma informação do que pode ser feito em cada situação, a gente está prestando e sempre auxiliando os advogados, Então, é uma área bem, bem complicada, assim, que tem que ser cuidada carinhosamente, Por ser uma área complicada, delicada e, como você mencionou, que envolve muito mais do que está na esfera do direito, existem muitos profissionais que se dedicam à área do direito de família? Então, eu acredito assim, existem muitos, mas eu acredito que especialistas mesmo são poucos. O que eu acho que acaba dificultando um pouco mais o procedimento, Porque assim, o direito de família não é difícil, ele tem uma lei própria, nos casos de alimentação, pensão alimentícia ou alguns outros procedimentos dessa área, eles têm um procedimento específico, Então tem que ser, é uma lei própria, é um procedimento próprio, Bem diferente de outros procedimentos. Então, assim, deveríamos ter mais especialista, porque daí a gente levaria isso com um cuidado maior, Mas ainda tem bons advogados que atuam. E assim, os que mais fazem, até a gente vê pela região, por Itajaí, Balneário, enfim, a nossa região, se tem nomes fortes no direito de família, Então, tem sim especialistas, E tem aqueles advogados que fazem muitas das coisas e acabam pegando também o direito de família. Quando a gente fala, tem essas dificuldades que envolvem a questão emocional, que envolvem as histórias dessas famílias, que são as dificuldades do caso. Mas agora, quando a gente fala nas dificuldades do advogado dentro da justiça do direito de família, da vara, da família, existem muitas dificuldades também, doutora? Como eu te falei, por ser alguns procedimentos específicos, a gente tem uma dificuldade, sabe? Principalmente em relação a como o juiz lidera a vara dele. Então, assim, temos algumas, não seríamos muitas, mas algumas complicações com as varas, com o Ministério Público. Mas por quê? Porque cada juiz, além de ter a lei que eles devem seguir, tem o seu procedimento específico, Que a lei, que prevê na lei, mas que eles entendem ser mais ágil ou mais célere, enfim. Então, a gente tem uma dificuldade
um pouco grande nesse sentido, porque a gente está numa vara tal, para uma outra vara muda um pouquinho. Então isso acaba para os advogados tendo uma dificuldade um pouquinho maior, né? E a outra questão também é a gente ter que se atualizar o tempo todo, né? Porque o direito de família, cada pouco está mudando alguma coisa. Então, a lei da guarda compartilhada, a lei da alienação parental, a lei disso, aquilo. Então, assim, tem que estar sempre bem atualizado para saber bem o teu trabalho, né? Quando a gente fala em justiça, a gente tem muito essa questão do tempo de solução, né? Para quem espera, realmente pode, em alguns casos, demorar. A gente já acompanha inúmeros casos, né, de situações que, por conta de efetivo, às vezes, para atender aquelas demandas, existe uma demora, né, um pouco fora do esperado do cliente. Dentro do caso de vocês, do direito de família, a solução é rápida ou não? Não. Porque eu abordo muito com os meus clientes a questão da mediação, sabe? Ou do acordo extrajudicial, de uma coisa que não vá para o judiciário. Porque o judiciário é moroso, ele é lento, né? Então, o que acaba chegando no judiciário, embora o direito de família é algo que tem que ser rápido, né? Porque a gente está se falando de quê? De pensão alimentícia é um exemplo, né? Que a mãe está sem dinheiro para dar comida para a criança. Então, é algo urgente, né? Mas, mesmo assim, ainda é muito demorado. Além do judiciário ser um pouco demorado, o procedimento em si é demorado. Porque tu tem que citar a pessoa, né? Na maioria dos casos da nossa área, a citação tem que ser individual, pessoal, ou seja, é difícil de achar aquele pai que está se negando a pagar ou aquela mãe que não quer que o pai veja a criança. Ela está o tempo inteiro tentando dificultar as citações, as notificações, então isso acaba deixando ainda mais demorado. Então, volto a dizer, o judiciário já é demorado, né, em tese, e a questão que precisa ser levado em consideração dentro do procedimento todo também acaba demorando mais ainda o processo. Você destacou a mediação. Nesses casos, fazendo um comparativo, usando você como exemplo, né, dos teus casos, 50% consegue atingir uma mediação ou não? Ainda não. Não. Claro que temos hoje advogados especialistas só na mediação, né? Então acaba sendo um pouco aqueles que são especialistas e já tem um público basicamente para isso que sabe que vai ser uma coisa, um divórcio que envolve muito dinheiro, então eles não querem levar para o judiciário porque vai ter coisas bloqueadas, bens bloqueados, enfim, então acaba sendo melhor. Agora, por exemplo, quando a gente pega um público um pouco mais humilde ou uma situação de pessoas que não têm todo o discernimento e entendimento, a gente acaba não conseguindo ter um bom resultado. A mediação, né, às vezes assusta por não ser dentro da área da justiça, né? Pergunta, mas leigo. Doutora, não é o juiz que vai decidir por que ele vai obedecer? Daí a gente tem que explicar, né, que é extrajudicial, mas que tem validade, que depois a gente pode estar executando isso, né? Só que muitas vezes eles acabam acreditando que por não ter a figura do juiz, não é algo que vá ser levado a sério. Né? Mas pegando como exemplo, mais uma vez, o teu caso, do número de casos que existem, a porcentagem que poderia ser resolvida dentro de uma mediação? Olha... É alta? É alta, com certeza. Porque assim, eu vou te dar um exemplo de clientes que eu atendi nessa semana. Um casal novo, né, 2 jovens, 20 e poucos anos, eles não têm filhos, então não precisa ir para o judiciário, porque quando tem menor, a gente precisa do Ministério Público, né? Então é um caso que não tem menores, tem um bem só, que era um carro, enfim, que está até financiado. Então, assim, eu sugeri a eles, vamos fazer um divórcio extrajudicial? Não. Nesse caso, eles aceitaram, tiveram uma... não, mas aquela situação dela achando que ele não pagaria para ela por mês, porque ele vai ficar com o apartamento. Então, eu tive que relutar um pouquinho para insistir para a gente fazer extrajudicial e falei que a gente poderia colocar uma cláusula penal, caso não houvesse o pagamento dele. Então, eles resistiram um pouquinho, mas eles acabaram optando para fazer esse divórcio extrajudicial. Então, digamos que não é difícil, mas tem quem aceite, né? Doutora Bruna, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna para entender um pouquinho também como funciona a comissão do direito de família dentro da OAB, quais são os projetos, o que foi desenvolvido nesses últimos anos. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente retorna. Hoje recebemos a presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB aqui de Itajaí, doutora Bruna Galon. Bruna, a gente falou um pouquinho aí no primeiro bloco, como é que é a rotina do direito de família, né? Falamos um pouquinho de mediação, dos casos que a gente consegue, né? Que vocês conseguem levar para mediação ou não. Mas nesse bloco a gente quer falar um pouquinho do trabalho da Comissão de Direito de Família da OAB, né? O que
tem de novo preparado para o ano de 2020? Se é intenso dentro da OAB também, assim como é intenso o trabalho de vocês fora da instituição? Então, a nossa comissão é bem legal porque tem bastante procura. Então, a gente está em média de uns 15 inscritos que estão comparecendo e bem ativos à nossa comissão, né? Então, a gente tem uma procura bem legal e a nossa função basicamente dentro da OAB, estar proporcionando uma atualização para os advogados militantes nessa área, né? Então, a gente está sempre trazendo doutrinadores ou palestras, workshop, alguma coisa nesse sentido para estar atualizando o advogado, né? Porque como a gente está numa área que a gente não está em São Paulo ou Florianópolis, Curitiba, enfim, que são centros que a gente tem maiores facilidades para participar desses eventos. Então, quando a gente consegue, a gente traz alguém, traz um professor experiente no assunto ou um nome bem interessante, então a gente acaba fazendo isso para os advogados, né? E em prol da sociedade, que também a nossa função é essa, né? É um trabalho voluntário, então a gente está ali para realmente ajudar, né? Então a gente tem alguns projetos, inclusive, que vieram da outra gestão, né? Que a gente está apenas na segunda gestão né? da OAB. Uhum. E um deles até a gente está estudando, né? Colocando no papel ainda, que seria junto ao órgão do Conselho Tutelar. Então a gente ainda vai verificar toda essa possibilidade, mas seria algo bem legal, que em conversa a gente teve a primeira reunião na semana passada com os membros, a gente acha que vai ser bem interessante, né? E também na gestão passada a gente fez um estudo no presídio feminino, né? Porque a gente soube na época que talvez teriam mães que estavam grávidas ou que tiveram um bebê há pouco tempo. Então, para orientá-las mesmo, né? Com quem ficaria a guarda, como que funciona a guarda provisória, enfim. Então, a gente participa de projetos assim, né? Participamos também nessa gestão com o pessoal do CREAS e do CRAS, né, que eles fazem o dia D em alguns bairros, então a OAB está ali, está participando, a gente está dizendo como é que funciona, como é que é uma ação de pedido de revisão de pensão alimentícia, ou revisão de alimentos, enfim, essas ações que é mais prestação procurada. de serviço mesmo. Uhum. Então a gente está sempre tentando passar isso para a sociedade, né? Quando você tocou ali na questão do conselho tutelar, né, existe uma demanda em Itajaí, se eu não estou enganada, hoje Itajaí tem mais de um conselho, né? Acho que acredito que sim. Mais de um conselho, por conta até da demanda. Que tipo de atuação especificamente faz a OAB dentro do conselho? É um suporte para os conselheiros? Vai ser um suporte para as famílias? Qual vai ser Então, até a nossa ideia veio do fato de que uma dos membros da comissão, a doutora Grazielli, ela passou como conselheira. Se elegeu como conselheira, né? E ela é bem atuante na nossa comissão. Então, é uma pessoa que a gente vê que ela é bem preocupada, ela está sempre dedicada à comissão, né? Então, em conversa com ela, a gente pensou em desenvolver alguma coisa para orientar mesmo os conselheiros e também as pessoas, né? Claro, tudo dentro da lei, tudo dentro da ética, né, e da disciplina da OAB, mas no sentido de poder proporcionar para eles uma orientação um pouquinho mais fundamentada do que de fato eles acabam recebendo, né? Então seria nesse sentido. Mas também prestação de serviço, como vocês fazem no dia D. Isso. OAB na escola, entra também nesse projeto? Esse projeto da OAB na escola, ele veio já do ano passado, tá? Que é de uma comissão da OAB Vai Escola, bem legal, é um projeto que a nossa comissão gostou muito, a gente teve uma participação bem legal. Como é que funciona? Alguns advogados vão às escolas com essa comissão, né? E terceiro ano, segundo ano do ensino médio, e a gente fala um pouquinho sobre o direito para esses alunos, né? E o que nos chamou a atenção é que o direito de família foi muito bem recebido por esses alunos, né? Então, assim, como a maioria das escolas são escolas públicas, municipais, enfim, estaduais, eles têm uma realidade de muitos casos já terem casado, de já ter filho, enfim, uma realidade que, claro, tem em todos os âmbitos, né? Mas a gente percebeu que em Itajaí, dependendo de alguns locais, tinha mais demanda. Então, o engajamento dos alunos conosco foi uma coisa bem legal. Então, ali a gente falou um pouquinho sobre como funciona a guarda, como funciona um pedido de pensão, porque muitos ali tinham um pai que era separado da mãe, mas não pagava pensão. Né? Então, como que funciona, doutora? O meu pai já tem outro filho, ele disse que não precisa pagar pensão para mim. Ou, doutora, o meu pai disse que até eu estudar ele vai pagar, mas se eu fizer faculdade, não. Então, assim, acabava a aula, vinha um monte de gente questionar e perguntar como é que funcionava. Então, foi um projeto bem legal, né? Esse ano a gente está de novo com essa comissão e acho que vai ser bem bacana. Vocês começam já os trabalhos agora, já nesse primeiro semestre do OAB Vai à Escola ou segundo semestre? Eu acredito que já vamos começar nesse primeiro semestre mesmo. Doutora, e quando o trabalho da comissão precisa de um contato direto, por exemplo, com os juízes, com a Vara da Família, feito por vocês também? Sim. Inclusive, o doutor Renato, que é o nosso presidente,
sempre muito flexível conosco, né? Então, todas as vezes que chega até nós algum tipo de questionamento ou orientação para que nós possamos passar para a vara da família e promotoria, o doutor Renato sempre compareceu conosco e fomos diretamente falar com a doutora Márcia, que é a nossa juíza aqui da vara, com a doutora Margarete, que é a nossa promotora. Então, tanto elas quanto o doutor Renato sempre foram muito solícitos nesse sentido, né? Então, quando os advogados vêm até nós com alguma crítica, sugestão, enfim, a gente leva sempre até os juízes, a gente tem as portas sempre muito abertas, sempre muito bem recebidos, né? E a gente leva e tem essa troca de ideia, né? Porque às vezes eles também não sabem o que está vindo dos advogados, né? Então, é bom que a gente acaba levando o que os advogados estão entendendo sobre aquilo, né? Aí os juízes sempre nos respondem ali mesmo e depois acabam prestando um esclarecimento via ofício e tal, e a gente disponibiliza isso para os advogados aqui da subseção. Doutora Bruna, vocês já têm um calendário dos eventos e das atividades que serão realizadas nesse ano de 2020? A gente já fez um pré-calendário, né? Como falei anteriormente, começou as reuniões na semana passada, no mês passado, então agora a gente já vai ter nesse mês a próxima reunião e a princípio a gente já tem algumas datas marcadas para eventos, né? A gente vai trazer uns professores de Florianópolis para falar um pouquinho sobre direito das sucessões, vamos trazer alguns doutrinadores que a gente está conversando para conseguir trazer, né? Alguns eventos públicos também para a sociedade, então a gente já está com alguns projetos em andamento para esse ano, sim. Até porque em outubro do ano passado, vocês receberam aqui, a gente recebeu também aqui no programa OAB na TV, o Dr. Rolf Madaleno, né? A gente comentou uma pessoa extremamente simples e pronta para auxiliar. Foi uma entrevista muito bacana e foi um dos grandes eventos também de 2019. A gente vai ter alguma coisa nesse porte também? Olha, para concorrer com o Rolf? Espero que sim, porque o professor Rolf, eu conversei com ele pessoalmente, é uma pessoa que, nossa, ele é extremamente... hoje em dia, ele é uma das pessoas, uma das referências do direito de família. Tanto que quando o pessoal da ESA nos ligou de Florianópolis perguntando se a gente tinha o interesse de trazer o Rolf, nossa, de imediato a gente ficou muito feliz, né? Então, assim, teve uma procura bem grande, né? A gente passou, eu mesma com outros colegas, a gente foi na Univale, a gente passou para todas as turmas desse evento, convidando todos para participar, porque imagina, um evento com o Rolf Madalena não é um evento que tem toda hora, né? Ainda mais aqui em Itajaí. Então foi um evento bem legal, bem bacana com o pessoal do IBDFAM, né? Porque o professor Rolf, ele é diretor nacional do IBDFAM, né? E trouxe sobre a guarda compartilhada. Então é um assunto que está sempre em alta, né? Sempre em alta. Então foi um evento bem legal. Para esse ano a gente está pensando em trazer alguém assim do mesmo nível que o professor Rolf. Vamos ver se vai dar certo, né? Certo. No ano passado a gente participou de um evento em Balneário com a professora Berenice Dias. E foi bem legal também. O pessoal de Itajaí que participou e vamos ver se esse ano a gente consegue trazer, né? Legal. Doutora Bruna, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouco a gente retorna para o último bloco de hoje. Retornamos com o último bloco. Hoje conversamos com a presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB aqui de Itajaí, a doutora Bruna. Doutora Bruna, um dos pontos para a gente encerrar esse último bloco, aliás, 2 pontos importantes. Quem é advogado e quiser participar da comissão, pode? Com certeza, fica o nosso convite a todos os colegas da subseção, inclusive quem também não é da subseção de Itajaí também pode participar da nossa comissão, né? Para participar é interessante só que ligue na OAB, né? Para perguntar quais dias são as reuniões, eles de imediato vão passar e participar das nossas reuniões. Participar e ativamente, né? Ativamente. Doutora Bruna, isso é importante para estar engajado, né? Inclusive, quem não participa, a gente já acaba, porque é muita procura, né? Então, a gente pede que quem quer realmente se inscrever é para participar e estar nos ajudando, né? Para fazer esse serviço. E quem entra, né? Logo que está saindo da faculdade, já pode participar da comissão? Claro. Pode. Inclusive, quem está na faculdade pode também participar. Né? Já é um aí não vai ser como né? membro efetivo, mas vai ser como convidado. Então, é bem legal. A gente tem até um colega que veio com esse interesse e a gente disse que sim. Será bem interessante tê-lo conosco. Então, qualquer informação, né, se você tem interesse em participar da comissão, pode entrar em contato com a AB aqui de Itajaí, vai receber lá as orientações sobre os horários das reuniões, dos encontros e, como disse a doutora Bruna, os universitários, né, podem participar também. É uma forma até de acelerar um pouquinho o aprendizado. Doutora Bruna, um dos temas que a gente gostaria de falar também nesse último bloco e que é importante, a senhora frisou muito bem a importância dele, é a questão da alienação parental, né? O que é alienação parental para quem ainda não sabe? A alienação parental, ela é
hoje em dia está muito em alta essa palavra, né? O que significa, basicamente, para que seja caracterizada a alienação parental? Eu vou te dar um exemplo simples para que todo mundo consiga entender, né? A partir do momento que um pai ou uma mãe, após o divórcio, ou até no próprio casamento, mas, né, nos casos divorciados, eles começam a falar mal um do outro para a criança. Então, né, tua mãe não presta, tua mãe isso, tua mãe aquilo. Ou o pai, o pai para a criança, né? A mãe para a criança, teu pai nos abandonou, ele está com outra família, teu pai não te ama, teu pai não te quer mais, teu pai... E assim, ó, isso é crime, sabe? As pessoas não têm a consciência de que isso é crime. Além de fazer um mal psicológico muito grande para a criança, muito grande, que a gente tem experiência com isso, é algo que acaba... eu vejo que assim, ó, é muito... A alienação parental, ela vem muito de um relacionamento que foi acabado e... Ficou alguma coisa mal resolvida. Ficou alguma coisa, sabe? É muito ressentimento. Então, a alienação parental, pela experiência que eu tenho e por conversa com os colegas, assim, a gente vê que ela é mais predominante em situações assim, sabe? Então, a alienação parental, ela é crime, ela é penalizada, sabe? Uma das penas da alienação parental, o pai, o genitor, o pai ou a mãe, né? Os genitores que estiverem praticando alienação parental, a penalidade para isso, a mais grave, é de tirar a guarda daquela pessoa que está praticando. Mas a né? alienação parental, ela acaba sendo restrita só com crianças pequenas ou isso acontece também com adolescentes, com adultos? Com adulto, com certeza. A alienação parental, assim, a gente vê que ela é mais predominante nas crianças, até os adolescentes, por quê? Porque eles não entendem direitinho. A partir de uma certa idade, ele já consegue ver quem que é o pai, quem que é a mãe, enfim, né? Mas a criança é complicado porque muitas vezes esse pai ou essa mãe, eles criam memórias falsas naquela criança, sabe? E essa criança não tem discernimento ainda e maturidade para conseguir entender, né? Então, a alienação parental, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser... a gente tem que acabar com ela, porque é bem complicado. Os pais não sabem o mal que eles fazem aos filhos. Na maioria dos casos, como é que vocês recebem essa denúncia da alienação parental, né? Ela vem do outro que ficou sabendo, ou vem de alguém da família. Acompanhava até o ano passado um caso de uma pessoa adulta que conquistou na justiça, né, uma causa porque ela se enquadrou na alienação parental, mas depois de adulto. Então, isso pode acontecer também? Pode. Para nós, como chega a alienação parental? Na maioria dos casos, é quando aquele genitor percebe que o outro genitor está fazendo. Né? Então, ele nos procura vamos entrar com uma ação. Na maioria das vezes, a alienação parental, ela vem dentro da ação de guarda ou regularização de visita, né? Então, na maioria desses casos, ele já traz a questão da alienação parental, né? Então, dificilmente vem de fora. Na maioria das vezes, o genitor que está percebendo isso com a criança é o que nos procura, é o que procura a justiça, né? Então, como você falou, tem caso de adulto, tem caso de adolescente, tem caso de criança e está sempre ali, ela está sempre em voga e é uma coisa que tem que diminuir, tem que acabar. Até em conversa com o Dr. Rolf no programa que ele veio, ele destacou muito essa manipulação, às vezes, também de quem está, na questão da guarda compartilhada, né? De quem está com a criança e usa a criança para prejudicar o outro e que muitas vezes o advogado tem que ter esse olhar para entender quando isso é uma realidade e quando não é uma realidade e sim uma manipulação, né? Isso, a alienação parental também, muitas vezes acaba sendo manipulação, pode realmente ela não acontecer e ser levada à justiça? Muito. Muito. E eu te digo aqui que, volto a dizer o que a gente estava conversando antes, né? A questão do advogado. Então, assim, ó, a gente percebe que os advogados, eles têm que estar muito unidos e juntos nessa situação. Por quê? Quando vem um cliente até mim, eu acabo acreditando na verdade dele, né? Eu entro com um processo e tal. Vem o outro colega advogado e diz totalmente ao contrário, que não é bem assim, né? Então, assim, é uma manipulação. Muitas vezes, um alega que o outro faz e não acontece, às vezes é o contrário, tá? Então, tem muitos casos que quem está praticando alienação é o que entra dizendo que o outro que está praticando. Então, assim, por isso que eu digo, por que é bom o advogado especialista? Porque ele vai ter instrumento, ele vai ter estudo para saber quando está ocorrendo isso, né? Então, eu acho que os advogados, eles precisam estar unidos para conseguir... como é que eu vou te explicar? Tentar resolver essa situação de uma melhor forma, pensando sempre que a criança é o bem valioso, a criança é um instrumento daquele processo, né? Então tem que, acima de qualquer coisa, acima de uma rivalidade com o outro colega ou acima de levar para o lado pessoal, a gente tem que pensar que a criança é quem está sofrendo com isso. Né? Então, a alienação parental tem muita manipulação, tem muito advogado que acaba acreditando na parte que está trazendo, então é algo que tem que ser cuidado com muita atenção. Doutora Bruna, a alienação parental sempre existiu?
né? Porque a gente pega casos, né, de antigos que isso se praticava, mas já era crime? Não, a alienação parental é uma lei nova, relativamente nova, né? Se eu não me engano, acredito que seja de 2010 para cá, tá? Mas acredito que seja nessa faixa. E a alienação parental agora, digamos que nos últimos 5 anos, ela está sendo mais observada, assim, sabe? Mas sempre existiu, sempre existiu. Então, quando há um divórcio ou uma separação e que tem um pai ou uma mãe que não aceitou bem e devolve isso para o filho e acaba usando o filho para isso, já é uma alienação parental. Então, já existe há bastante tempo, infelizmente. A gente tem mais um tempinho ainda para encerrar o programa, mais 2 minutinhos. Guarda compartilhada. Hoje é uma moda, guarda compartilhada? Na verdade, até o professor Rolf até comentou isso no programa que eu assisti. Hoje é regra, né? A guarda compartilhada. Então, quem procura justiça ou não está procurando, vai ser sempre a guarda compartilhada como regra. Nos teus casos? Nos meus casos, na maioria das vezes, eu consigo a guarda compartilhada. E o que muitas vezes eles não entendem, mas a guarda compartilhada, o filho vai ficar 10 dias aqui, 10 dias aqui. Não. A guarda compartilhada, a gente consegue ter o domicílio de referência, que é no caso do pai e a mãe que se separaram. O filho fica a semana toda com a mãe, mas ele passa o fim de semana com o pai, ou na quarta-feira o pai pega ele do futebol, leva para casa. Então, sem aquela regra estipulada. Sem a regra, é uma coisa mais flexível, né? E tem o domicílio de referência. Até porque, segundo estudos de psiquiatras e psicólogos, a criança precisa ter uma rotina estabelecida, né? Então, a partir de uma idade, essa questão de ficar 5 dias com um, 5 dias com o outro, a criança não acaba tendo uma rotina, né? Então, a guarda compartilhada, ela é bem legal nesse sentido, porque a responsabilidade é de ambos, mas em relação a domicílio, a gente consegue ter um de referência para a criança entender onde é o... E a criança que ganha, né? E a criança que ganha, com certeza. Doutora Bruna, fica aí os últimos segundos, né, desse nosso programa, para que a senhora, então, deixe a sua mensagem da importância da participação aí dos advogados dentro da comissão. Então, colegas, gostaríamos que todos participassem, né? Porque quem tem um carinho, claro, por direito de família, é uma comissão que está tentando ajudar e vamos ajudar ainda mais a nossa população, a nossa sociedade. Então, fica o convite aberto para quem tiver um interesse, quem gosta de participar das comissões, gosta de estar engajado nessa área do direito, fica o convite para todo mundo. Fica também um espaço aberto, sempre que a senhora precisar, você, né, não é uma senhora, você precisar, para divulgar todos os projetos da Comissão do Direito de Família. E não esqueça que você acompanha o programa OAB na TV todas as terças-feiras, às 10h30 da noite, aqui na TV Câmara, e reprise às quintas-feiras, também às 10h30 da noite.